Amados ouvintes, é chegado o momento da Palavra de Deus. E a palavra que o Senhor propõe aos nossos corações para o dia de hoje se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 25, do versículo 1 ao 13, que diz o seguinte: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: Aí vem o noivo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam a sua lâmpada. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, Jesus ele contou essa parábola, a parábola das 10 virgens. E dentre todas as parábolas que ele disse, que ele contou, que ele ilustrou para todos aqueles que estavam à sua volta e que até hoje são ministradas aos nossos corações através da palavra de Deus, dentre todas essas parábolas existentes, poucas mexem tanto com a gente como essa. Poucas tocam tão forte na nossa consciência espiritual quanto essa parábola, a parábola das 10 virgens. Ela não fala sobre incrédulos e crentes apenas. Ela fala de pessoas que estavam à espera do noivo. Todas elas, queridos, todas as virgens tinham uma aparência semelhante. Todas elas carregavam lâmpadas, todas elas aguardavam a chegada do noivo. Mas havia uma diferença crucial, uma diferença invisível aos olhos humanos. Algumas, elas tinham azeite suficiente, já outras, não. O grande impacto dessa parábola é entender que nem todos os que parecem preparados realmente estão preparados. Há pessoas hoje frequentando igrejas, cantando louvores, trabalhando na obra de Deus, porém, mesmo fazendo tudo isso, se encontram espiritualmente vazias. A chama ainda existe na vida da pessoa, porém tem um problema: o azeite está acabando. E quando o noivo chegou, queridos, já era tarde demais. A gente vê que todas elas tinham lâmpadas, mas nem todas tinham reserva de azeite. A lâmpada aqui, queridos, ela representa uma aparência exterior, testemunho, uma religiosidade visível. Já o azeite representa a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, a nossa intimidade com Deus, a nossa vida espiritualmente verdadeira diante de Deus. As 10, queridos, a gente vê nessa parábola que as 10 tinham lâmpadas.
Todas pareciam iguais externamente, mas 5 delas foram apresentadas como prudentes e 5 delas como nécias, como tolas, como imprudentes. As prudentes, elas compreenderam algo precioso. Elas compreenderam que não bastava aparecer e estar bem, ou seja, não bastava aparência, era preciso permanecer preparado. Muitas pessoas, queridos, elas começam cheia do fogo, cheia da chama da presença de Deus em sua vida. Oram, jejuam, buscam a Deus, evangelizam, vivem a fé de maneira intensa. Mas, com o passar do tempo, as lutas chegam, as decepções elas surgem e alguns vão deixando o azeite em suas vidas, ou seja, a presença do Espírito Santo de Deus em suas vidas, acabar. Continuam com a aparência externa de fé, falam que creem em Jesus, falam que têm fé, mas perderam a comunhão secreta e íntima com Deus. Isso é muito perigoso. É importante que nós compreendamos que Deus não se impressiona apenas com uma aparência espiritual. Deus, na verdade, Ele se atenta para nossos corações. Se atende para a oração que nós fazemos no secreto, no íntimo, diante dEle. Ele vê a nossa sinceridade em nossos corações. Ele vê a nossa fidelidade que nós temos com Ele em secreto. Ele vê, queridos, a nossa perseverança. Quando ninguém está vendo. Quando nós não estamos sendo observados. Há pessoas, queridos, que têm muito barulho espiritual. Demonstram ter muitas coisas, mas, na verdade, possuem pouca reserva de azeite. E do outro lado, há pessoas silenciosas, quietinhas, tímidas, mas cheias da presença de Deus. A grande tragédia, queridos, das virgens loucas não foi dormir. Esse não foi o problema. Porque todas elas dormiram. Todas as 10 dormiram. A tragédia delas foi elas não possuírem reserva de azeite. Porque há momentos da nossa vida, queridos, em que a reserva espiritual ela se faz necessária em nossas vidas. Uma outra característica que a gente vê nessa parábola é que o noivo demorou. E aí, nessa demora, veio a grande prova. A Bíblia diz que o noivo ele tardou. E é exatamente na demora que muitos desistem. Há pessoas que dizem, Jesus está demorando, nada acontece, não vale a pena mais buscar. Eu vou relaxar espiritualmente. Mas, queridos, a demora do noivo, é importante a gente compreender isso. A demora do noivo, ela não significa a ausência dele. Significa a oportunidade que nós temos de nos prepararmos. Deus usa o tempo, queridos, para revelar quem realmente ama Ele. Nós vemos a questão também do momento em que o grito é dado. Foi gritado, eis o noivo, saí ao seu encontro. Queridos, à meia-noite. Por que nesse horário, meia-noite? A meia-noite representa um momento inesperado. Jesus está ensinando aqui que a volta dele surpreenderá muitos. O problema das virgens loucas é que elas tentaram buscar azeite tarde demais. Há pessoas que ninguém, absolutamente ninguém, pode viver por nós. Ninguém pode buscar a Deus por mim ou por você. Ninguém pode ter intimidade com Deus por mim ou por você. Ninguém pode manter a chama acesa por nós, queridos. Isso é uma tarefa nossa, é individual nosso. É relacionamento nosso íntimo com Deus. O relacionamento com Deus
ele não se pega emprestado. Não tem como a gente emprestar um para o outro. O Espírito Santo de Deus, ele não pode ser emprestado. E lembrando que o Espírito Santo, ele é representado nessa parábola pelo azeite. O azeite que não foi emprestado. Queridos, cada um de nós precisamos ter a nossa própria reserva espiritual. Para melhor ilustrar essa situação, imagine alguém que deixa para abastecer o carro apenas quando o combustível termina completamente. Acabou o combustível, agora eu vou abastecer o carro. Talvez até pode funcionar algumas vezes essa estratégia. Mas, queridos, um dia o carro vai parar justamente no momento mais perigoso da estrada, no trajeto mais perigoso, no ponto mais perigoso do trajeto. E assim também acontece na vida espiritual, queridos. Quem vive no limite, quem vive sem oração, quem vive sem palavras, sem comunhão, sem cultuar, sem vigilância, corre o risco de parar espiritualmente no momento mais perigoso da sua vida. A parábola, ela nos diz que a porta, queridos, após o momento das 5 noivas prudentes se unirem ao noivo, que a porta se fechou. E essa é uma das frases mais fortes da parábola, não é verdade? E fechou-se a porta. Enquanto a porta está fechada, queridos, ou melhor, enquanto a porta ela está aberta, existe ainda oportunidade. Existe oportunidade para nós nos arrependermos. Existe oportunidade para nós nos reconciliarmos. Existe oportunidade para que nós voltemos para a presença de Deus. Existe oportunidade ainda para nós renovarmos o nosso azeite. Mas, queridos irmãos, Jesus mostra que haverá um momento em que essa porta será fechada. As virgens loucas aqui, a gente vê que elas bateram na porta depois. Elas clamaram. Elas quiseram entrar depois. Mas, queridos, elas haviam chegado tarde demais. Essa parábola, ela é um chamado urgente para cada um de nós, para a vigilância espiritual. Agora a grande pergunta é: como que eu faço para manter o meu azeite espiritual? Existe uma fórmula, existe um jeito? Queridos, é importante que em primeiro lugar nós oremos. E não espere ter vontade para orar. Ore até mesmo sem vontade. Quem vive apenas de emoção espiritual não permanece firme. Alimente-se diariamente da palavra de Deus. A Bíblia, ela fortalece a alma cansada. Vigie espiritualmente. Nem tudo, queridos, que parece inofensivo é saudável para a nossa alma. Por isso a vigilância espiritual, ela é muito importante em cada dia de nossas vidas. Além disso, nunca, absolutamente nunca, irmãos, nunca abandone a presença de Deus. Quem se afasta lentamente, dificilmente percebe que o azeite está acabando. E por último, viva como alguém que espera Jesus. A volta de Cristo, queridos, não é uma história distante de nós. Ela é uma promessa viva e que vai acontecer quando nós menos esperarmos. A pergunta central dessa parábola não é: você tem uma lâmpada? Não é essa a pergunta que é feita aqui. A pergunta aqui que é feita é: você ainda tem azeite? Como está a sua reserva de azeite? Queridos, é importante que nós compreendamos que Jesus está voltando. E talvez a maior tragédia seja estar perto ali da porta, ouvir sobre o noivo, conhecer religião, frequentar a igreja e ainda assim não estar preparado. Hoje, o Espírito Santo, ele está chamando pessoas. Ele está chamando pessoas para reacender a chama.
para renovar o azeite. O Espírito Santo está chamando pessoas para voltar para a presença dele e a despertar espiritualmente. Querido irmão, querida irmã, eu quero dizer para você que me ouve neste momento, ainda há tempo. Mas a porta, ela não ficará aberta para sempre. Por isso o momento para uma tomada de decisão é agora, é imediatamente. Amém? Quero convidar você a orar comigo neste momento. Senhor nosso Deus e Pai, Pai querido, Pai amado, é no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que neste momento nos colocamos diante da Tua presença. Pai, eu te peço humildemente que o Senhor venha despertar, Pai. Despertar cada vida, Pai, que ouviu essa palavra neste momento. Pai, em nome do Senhor Jesus, não permita, Pai, que pessoas sejam afastadas, que pessoas se desviem dos Teus caminhos, que pessoas permaneçam vazias da Tua presença em suas vidas. Pai, que o azeite na vida de cada um, que a presença do Espírito Santo de Deus na vida de cada um seja renovada. Derrama azeite, Pai, novo sobre cada um de nós. Renova a nossa comunhão contigo, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Que onde houver frieza espiritual, reacenda a chama, Pai. Pai, que onde houver cansaço, que o Senhor venha renovar forças. Pai, que onde houver distração espiritual, que o Senhor traga vigilância, em nome do Senhor Jesus. Oh, meu Deus, prepara a Tua igreja para a Tua volta. Prepara cada um de nós, Pai, para a Tua volta, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, que nós não sejamos encontrados dormindo, nem distraídos espiritualmente, nem afastados de Ti. E também, Pai, também que nós não sejamos encontrados indiferentes a Ti. Senhor, nos ensina a viver em santidade. Nos ensina, Pai, a termos o hábito de viver em vigilância, Pai. Pai, no nome do Senhor Jesus, e que nós possamos viver em intimidade contigo. E se existe alguém, Pai, que está ouvindo neste momento, Pai, este programa, está assistindo esse vídeo, Pai, que no nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor venha aí de encontro a esta pessoa que está afastada, que o Senhor traga hoje de volta para a Tua presença. Pai, que essa pessoa possa sentir um arrependimento sincero diante de Ti, que essa pessoa tenha a sua vida restaurada e renovada espiritualmente. Senhor, que as nossas lâmpadas, elas permaneçam acesas até o dia da sua volta. É o que nós humildemente pedimos neste momento de oração e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.